A segunda etapa, então, desse encontro vai contar com o Dr. Alexandre Pirro, e na sequência Celso Laje. E se você pode subir e começar a se apresentar? Alexandre Pirro e Morgana? Morgana está aqui também? Ela está aqui? Alexandre. Morgana não modifica, mas eu vou apresentar a parte dele. Pois não. Meu nome é Alexandre Pirro, eu sou professor de Parasitologia Clínica da UFRJ e eu fiz uma apresentação que foi até, digamos, difícil de fazer, que no primeiro momento eu coloquei uma coisa um pouco mais técnica, depois eu tirei um pouco e ficou no meio do caminho, que eu espero que eu consiga passar pelo menos as definições básicas e a importância, tanto que são as doenças negligenciadas, quanto eventualmente o potencial biotecnológico, terapêutico de drogas ou vegetais, produtos de origem vegetal ou de origem marinha, certo? Então, para começar, eu vou, na verdade, definir o que são doenças negligenciadas, em particular as doenças negligenciadas parasitárias em si. Mas as doenças negligenciadas, eu coloquei essa definição, não é minha, mas eu achei uma definição bastante pertinente, são as doenças infecciosas que não só prevalecem nas condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, contribuindo então para o entrave do desenvolvimento de muitos países. Isso é uma coisa importantíssima, porque obviamente tem um viés aí todo social por trás das infecções negligenciadas, que tem um peso muito grande e às vezes são esquecidas. As doenças negligenciadas, ainda uma outra definição, digamos, acomete principalmente populações de baixa renda e apresenta indicadores epidemiológicos, prevalência, incidência, etc., inaceitáveis. E seu investimento em pesquisa, produção de medicamentos e controles é sempre inaceitável e ineficiente, certo? E isso é que causa, na verdade, um impacto extremamente grande no processo. Só para vocês terem ideia, nesse período de tempo, de 75 a 2004, foram aprovados em uso 1.500 medicamentos aproximadamente. Apenas 1,3% desses medicamentos eram para as doenças tropicais e para a tuberculose, ou seja, um quinhão ínfimo, que são infecções que acometem milhões, bilhões, na verdade, de pessoas no mundo. Estima-se que mais ou menos essas doenças causam de 500 a 1 milhão de óbitos por ano, mas os óbitos, não que não sejam relevantes, mas os óbitos são uma pequena ponta do iceberg do problema dos indivíduos infectados. Porque as infecções, em particular as doenças parasitárias, são infecções muitas vezes silenciosas, mas pela definição de infecção parasitária, são infecções que debilitam em algum grau aqueles indivíduos infectados. Então, a história, por exemplo, eu acho que todo mundo se lembra do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu, é um indivíduo que é tido como indolente, preguiçoso, mas na verdade ele é um anêmico em decorrência de uma infecção crônica que às vezes perdura por toda a sua vida, que nunca é diagnosticada e nunca é tratada, apesar de inclusive existir medicamento adequado para isso. Então isso gera um reflexo social extremamente importante. Por isso que elas são ditas absolutamente negligenciadas num contexto maior. Além do que, elas têm outro impacto, que essas doenças negligenciadas, elas na verdade podem, inclusive, exatamente por essa a debilitação causada por elas, em termos mais crônicos, ela pode levar, por exemplo, a um aumento de mortalidade, um aumento da gravidade de quadros como tuberculose e SIDA, infecção por HIV. O que leva, então, a um aumento de mortalidade, etc., desse grupo. Certo? Então, quais são as doenças tropicais negligenciadas? Na verdade, algumas foram introduzidas há pouco tempo, incluindo agora que realmente até o Brasil tem sofrido certos eventos com uma prevalência aumentada de acidente ofídico. É um novo grupo, digamos, dessas doenças. Dessas doenças são 20, então,
doenças ou agravos colocados dentro como doenças tropicais negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde, dessas, 16 são infecções parasitárias, que a maioria delas, repito, são infecções muitas vezes assintomáticas ou oligossintomáticas, mas com prejuízo crônico para os pacientes, para aqueles indivíduos acometidos. E dessas 16 infecções parasitárias, 9 são endêmicas no Brasil, com menor importância, a oncocercose pela sua distribuição menor e um pouco a filariase linfática, que tem um controle maior. Mas as outras são infecções endêmicas no Brasil com uma extensão no território nacional bastante elevada, incluindo doença de Chagas, equinococose, ou datidose, xistossomose, leishmanioses, etc. Certo? Então, já que a gente definiu, aqui a gente mostra um mapa mundi aí, mostrando que o Brasil é, entre aspas, agraciado, por ser detentor de mais de 5 doenças tropicais negligenciadas, como nós já vimos, daquelas que eu coloquei só as parasitárias, são ao menos 9, e o Brasil, nem em toda a África, parte da África também tem esse número elevado. Então, é o efeito cumulativo dessas doenças parasitárias que gera ou agrava as desigualdades sociais, inclusive, no nosso país. E aí, falando dos produtos naturais, visando sua aplicação nas doenças tropicais negligenciadas, aqui eu comecei a colocar as fórmulas químicas e tal, e eu decidi não entrar muito nessa seara e só pensar exatamente como, até em termos históricos, nós temos produtos naturais que foram muito antes, alguns deles, muito antes da química convencional, nova, moderna, já foram usados para aplicações em infecções parasitárias, doenças negligenciadas, por indicações de comunidades étnicas, certo? Como, por exemplo, a quinina, a artemisina, são drogas que foram usadas e são usadas em principalmente a artemisina, no caso da malária, até hoje, mas que vieram exatamente dessa orientação dessas comunidades. Problemas hepáticos e a silimarina, está descrito mais de 2000 anos o uso da silimarina, para problemas hepáticos os mais diversos, o próprio penicílio, que é um produto, digamos, de um micro-organismo, levando a penicilina. Então você tem vários exemplos naturais de produtos que se tornaram ótimos medicamentos para doenças tropicais. E existem vários outros candidatos, como a alicina, a naringenina, que são candidatos para o desenvolvimento de novos fármacos para essas doenças tropicais. Então a biodiversidade que nós temos, e o contato das comunidades, das diversas comunidades que nós temos, podem abrir portas para o conhecimento de novos produtos que venham amenizar o problema das doenças infectoparasitárias. Então, os produtos de origem vegetal ou mesmo animal podem ser descobertos, entre aspas, com maior facilidade pela parceria e colaboração ética dos detentores dos sabores populares e da academia. O saber popular, então, deve ser valorizado e respeitado, e esse conhecimento pode significar um atalho para a descoberta desses novos fármacos. E a academia também tem o seu papel, a academia, eu digo, as universidades ou centros de pesquisa, porque muitas vezes o que é trazido por uma comunidade precisa, obviamente, ser filtrado em termos de ação, de efeitos. Muitas vezes a gente tem um efeito principal, mas tem diversos efeitos colaterais, teoricamente, potencialmente, não adequados. Então, a academia tem que avaliar a eficácia, a segurança, para que se tenha, de preferência, uma molécula pura, para que seja usada no futuro próximo. Então, de modo geral, a busca por novos fármacos está atrelado a esse frequente saber popular que nos traz mecanismos. E esse saber popular está muitas vezes, ou na maioria das vezes, atrelados a plantas, de modo geral. Mas
próximo, por favor. Nós temos outras fontes, né, como o recurso de fontes marinhas, mas daí você tem um fluxograma de trabalho que é muito maior, porque, na verdade, a gente nem conhece muito bem a biodiversidade marinha como um todo. Quais são os subprodutos que nós temos disso? Então, existem vários grupos de pesquisa, mas são fluxogramas muito mais complexos do que uma determinada etnia trazer que aquela planta é usada para aquela causa ou aquela queixa. Então, a gente tem que explorar, mas é um percurso ainda muito mais difícil a ser preenchido. Então, várias alterações, vários grupos, pode passar, só coloquei como de produtos marinhos com várias ações biológicas importantes, promissoras, mas com alguma dificuldade. Então, as substâncias de origem vegetal ou marinha podem ser excelentes candidatos a fármacos para as doenças negligenciadas, não só agindo direto sobre o agente etiológico da doença, mas também, muitas vezes, por imunomodulações ou alterações as mais diversas, elas podem minimizar sequelas das infecções parasitárias. Muitas infecções parasitárias, elas, além do processo infeccioso como por si só, elas podem debilitar o indivíduo acometido com alterações, muitas vezes, irreversíveis, como, por exemplo, o caso da fibrose hepática na estrossomose crônica. Se você consegue, mesmo que se consiga matar o agente etiológico, você ainda tem a sequela como aspecto negativo. Então, a avaliação de drogas que venham minimizar as sequelas dessas infecções parasitárias também podem ser extremamente importantes. Então, aquilo que a gente já falou, como descobrir essas novas substâncias, esses novos candidatos. O uso de algumas plantas de uso tradicional nessas etnias podem ser atalhos importantes para o desenvolvimento desses fármacos, e com isso nós podemos diminuir o sofrimento causado pelas doenças negligenciadas parasitárias e talvez diminuir também as desigualdades sociais, porque tem uma correlação extremamente grande entre as prevalências dessas infecções parasitárias e a condição social, de desigualdade social entre as comunidades. Certo? Então, era só para chamar a atenção nesse mecanismo extremamente importante, que são não só as plantas medicinais por si só, mas os produtos de origem natural que podem vir a fornecer, pelo menos, modelos de tratamentos para infecções extremamente severas, importantes, como as doenças parasitárias. Certo? Alguma dúvida? Tá. Obrigado. Sim, é sua. Aqui, vem cá. Obrigada pela apresentação, doutora Alexandre. E agora a gente conta com o Celso Lage. Enquanto eu coloco o seu pendrive, você se importa de se apresentar? Bom dia a todos. Agradeço aqui o convite, né, e a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Meu nome é Celso Lage, como ela apresentou. Eu sou do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, e eu sou especialista em propriedade intelectual na área de biotecnologia lá no INPI. E eu vou falar hoje sobre a questão da proteção intelectual envolvendo conhecimento tradicional no Brasil, né, que recentemente, em termos, vamos chamar assim, recentemente, porque a última lei efetiva é de 2015 e ela foi regulamentada por um decreto de 2016. Mas nós começamos a trabalhar isso, na verdade, né, em 2000, quando o Brasil soltou a primeira medida provisória nessa área. Isso. Perfeito. Então, gente, você pode passar para o segundo slide, por favor? Bom, se a gente pensar o Brasil, né, como biomas, nós temos a floresta amazônica. Às vezes a pessoa chega e
né? Quem não é da área de ecologia ou ambiental, às vezes a floresta amazônica é um ecossistema. Não, não é um ecossistema. Ela é um bioma inteiro com uma quantidade enorme de ecossistemas lá dentro, né? O mesmo vale para o Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais. Então, nós temos a Mata Atlântica, nós temos várias regiões de floresta, né, com biodiversidade própria. E os povos dessa região interagindo e fazendo uso dessa biodiversidade, não só como alimentação, mas também para tratamento de saúde diversos, né? Então, esses povos que vivem em relativo isolamento perante a nossa sociedade ocidentalizada, eles desenvolveram formas próprias de dialogar com a natureza e de sobrevivência, né, que deram a eles conhecimentos próprios. Então, inicialmente, as comunidades tradicionais e indígenas, né, porque nós não temos só indígenas, nós temos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, os pampeiros lá no sul, e várias outras comunidades, né, espalhadas pelo Brasil que vivem dessa forma. Então, inicialmente, elas eram definidas como povos que, vivendo a periferia, né, da nossa sociedade, desenvolveram formas culturais próprias de se relacionar com a natureza e seus seres. Mais recentemente, essa visão mudou. Próximo slide. Né, em relação ao que era, que aqui está essa definição. Então, nós tínhamos, né, até então, cerca de 358 mil indígenas distribuídos em 220 etnias, falando 180 línguas distintas. Então, quando a gente diz, o Brasil fala português, 306 etnias já? Pois é, isso muda, né? Ele acabou de me atualizar aqui para 306 etnias. Então, por aí vocês veem, o Brasil fala português, fala só português. Nós temos, pelo menos aqui, 180 línguas. E o que muda de um slide para o outro? Aqui nós temos 358 mil. Volta para o anterior. Quantos aparecem ali? 817 mil. Porque agora o conceito também passa a ser autodeclaratório. Claro que a população indígena não mais do que dobrou em 10 anos, por exemplo, né? Então, a partir do momento que passa a ser autodeclaratório, isso muda. Mas a questão é que todos os fatores que permitiram, inclusive, a autodeclaração, foram criados na nossa sociedade política, né? E não houve exatamente a participação dessas comunidades. Então, quando alguém se autodeclara, por exemplo, indígena, será que todos os autodeclarados sabem falar alguma dessas 180 línguas? Será que eles sabem dizer a qual etnia pertencem, por exemplo? Eles são reconhecidos como indígenas pelos outros indígenas? Isso é uma questão bem complicada. Eu conversando, né, com uma Guarani, perguntei como eles reconheciam alguém como sendo Guarani. E ela disse, qualquer um que age, pensa e vive como a gente, né, se ele age, pensa e é um de nós, a gente considera. A gente não olha se é branco, preto, não olha a genética, olha a cultura e a vivência. Então, a partir do momento que você avalia uma aldeia inteira, uma tribo, uma comunidade pela genética, será que isso está respeitando a visão deles? Será que isso é correto com eles? Será que eles foram ouvidos? Né? Então, isso tudo são questões que têm que ser colocadas. Vai passando, por favor. Terceiro. Então, a gente está falando de conhecer conhecimento tradicional. O que é o conhecimento tradicional? São o conhecimento desses povos, a cultura deles. O problema é que o Brasil, embora diga, agora nós temos leis para proteger o conhecimento tradicional, eu vou mostrar que não é bem assim. É para proteger uma parte muito restrita desse conhecimento. Então, primeiro, para que a gente vai proteger conhecimento tradicional? Primeira coisa, para preservar. São tradições orais, muitas vezes, e elas se perdem muito fácil por causa disso, né? Então, a partir do momento que você reconhece, cria mecanismos de proteção, é muito mais fácil conservá-los. Também legitimar o direito para essas sociedades, né, sobre seus próprios conhecimentos e criações, né? Com isso, você pode impedir o uso indevido por terceiro, permite a transferência legal sem insegurança jurídica, que eles possam transferir para quem quiserem, em troca do que eles acharem justo, né? Isso permite o quê? Disseminar pela sociedade. Aquele conhecimento que estava restrito, agora ele pode ser
o quê? Distribuído pela sociedade como um todo. E essa informação se ampliar. Né? E, principalmente, garantir o retorno, o benefício para essas comunidades. E isso, por que alinhenta por conservar a biodiversidade? Porque a nossa lei só se preocupou com o conhecimento tradicional associado. Associado a quê? A biodiversidade. Vamos em frente. Então, a gente pode proteger por mecanismos, né, já existentes na lei atual, tipo direito de autor, marcas, patentes, registros diversos, ou criar uma lei própria. Gente, se os mecanismos que a gente tem hoje funcionassem, a gente não precisava fazer mais nada. Só que é claro que não funciona. Né? São mecanismos criados por uma sociedade o quê? Técnico-industrial. Não para proteger eventos culturais. Direito de autor como se nós não estamos discutindo o autor individual, nós estamos discutindo conhecimento que é de uma comunidade inteira e que ela preserva e propaga milênios por tradição oral. Não é o caso. Né? Qual é a lógica, por exemplo, dos Estados Unidos? Ensina essas comunidades, capacita eles em patentes, por exemplo, propriedade industrial, e aí eles vão fazer uso do sistema, como se fosse assim. Né? Não é assim, não é o tipo de conhecimento que vira patente. Uma coisa ou outra pode até virar, mas não é o caminho. E patente, ela vale por 20 anos contados a partir da data do depósito. Aí você pega um conhecimento, né, secular, até milenar, e diz, agora por 20 anos vocês exploram. Tá bom, e quem é o inventor? Quem é o detentor daquilo? Né? Não funciona dentro dessa lógica. Não é para funcionar dentro dessa lógica. Né? Próximo. Então, gente, a gente vai botar o quê? Primeiro, para a gente criar um mecanismo de lei, a gente tem que saber o que a gente quer proteger. Né? Que características o objeto dessa proteção precisa ter para que ela seja concedida. Aí outro problema, quem vai ser o titular dos direitos? A comunidade inteira? Só quem sabe isso é o pajé. Então o pajé é o detentor? Né? Você tem que colocar tudo isso. Né? E que direitos vão ser conferidos? Como é que a pessoa vai adquirir? Quem é que vai assinar embaixo e conceder e reconhecer esse direito? Né? Como é que vão garantir o cumprimento deles? Vão se esgotar, ter tempo de vigência? Né? Isso é muito mais complicado do que a gente fazer uma lei na canetada. E nós estamos falando de conhecimento de comunidades que não vivem igual a gente. Então isso não tem que ser discutido na lógica de Ipanema, da Avenida Paulista, né? Nem de Brasília, porque as pessoas que estão lá não vivem a realidade dessas comunidades, não sabem nem como esse conhecimento é gerado, nem até onde ele alcança, nem a importância para eles, nem o vínculo que eles têm com o próprio conhecimento. Então, é um bando de palpiteiro, no fundo, né, tentando decidir coisas que não conhecem, sobre comunidades que variam absurdamente. No período militar, o indígena era considerado, sabe o quê, gente? Um estado transitório. Ou seja, ele é um indígena, mas à medida que nós fomos concedendo a ele, né, a cultura do homem branco, trouxermos ele para a civilização, ele fica igual a todo mundo e acaba. Então, é um estado transitório que nós vamos corrigir. Essa era a lógica da época. Hoje não. Hoje qual é a lógica? O indígena é um povo que tem sua história, sua cultura, né, e ele tem o direito de continuar indígena. Pode fazer doutorado, o que for, mas ele pode ser um índio com doutorado e vai ser reconhecido como indígena, preservando aquela cultura e os hábitos que ele quiser. Então, hoje, o indígena não é mais considerado, né, um ser que precisa ser ajudado. Vamos pegar essas populações, vamos fazer o quê? Sei lá, vamos urbanizar a favela? A gente urbaniza o indígena. Essa lógica acabou. Tá? Então, hoje, nós reconhecemos como povo que tem direito à própria cultura e à própria vivência. Então, gente, propriedade intelectual nada mais é do que os direitos sobre as criações do intelecto humano em todos os campos. Tá? Definição básica é essa. Está até na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito de reconhecimento moral e material sobre as criações do intelecto. Próximo. Isso aqui, essa citação de Kant é muito interessante. Por quê? Porque quando ele fala dos bens intangíveis, ele coloca, por exemplo, que no caso da arte, cada obra de arte consiste no quê? No objeto físico, que é a própria obra, né? E uma parte dela é feita do espírito do próprio Criador. Você pode vender a obra, mas não pode vender, né, o espírito. Então,
Isso, quando você pensa em conhecimento tradicional, aquele conhecimento tradicional para aquela comunidade não é um conhecimento técnico. É muito mais do que isso. Aquilo é história, vivência, cultura deles. Aquilo faz parte deles. Aquilo ali tem os antepassados deles. É uma tradição que eles perpetuam de várias formas. Então, aquilo não é simplesmente um objeto como uma tecnologia desenvolvida por uma empresa, que ela vai negociar, licenciar do jeito que quiser e acabou. Nós estamos falando da vida deles, da cultura deles, da unidade deles como povos que entra junto nesse processo. Então, olha só. Quando a gente fala que o Brasil agora tem uma lei que protege, não é bem assim. Porque a gente tem a biodiversidade de um lado, né, o conhecimento tradicional do outro, e só a interseção entre os dois é que ficou definida na lei. E a gente vai ver que mesmo essa proteção a uma parte restrita do conhecimento tradicional não tem ajudado muito. Então, gente, aqui dentro é que vão estar as comunidades tradicionais e indígenas que podem ter algum direito protegido dentro disso. Isso pode surgir na forma de publicações ou base de dados, por exemplo, que é o que alguns países estão fazendo, levantando todo o conhecimento tradicional que eles têm, medicina tradicional, tudo, e colocando em base de dados, de maneira que se alguém se apropriar daquilo, eles têm o registro já oficial mostrando, não, isso aqui é nosso conhecimento de tal comunidade. E eles estão, então, fazendo o quê com isso? Eles estão reconhecendo direitos para aquelas comunidades. Mas o Brasil, nós tivemos um problema, né? O que é? A indústria farmacêutica, aquela visão de a indústria farmacêutica é um monstro horrível. Matem o monstro. Eu detesto, vou ser honesto. Eu tenho uma bronca, cada vez que eu vou à farmácia, eu sinto raiva da indústria farmacêutica. Tá certo? Principalmente quando dizem assim, olha, o aumento dos medicamentos foi de 3%. Aí você vai lá, subiu 35%. Mas é um aumento médio. Então, aquele negócio que não serve para nada, que ninguém compra, ele entra no cálculo. Outra coisa é o tal do desconto. Eles botam um preço de R$100 num produto que é vendido a 30. O resto é desconto. Então, estão diminuindo o desconto, não estão aumentando o preço. Né? Então, o tempo todo você pega essas armações. Né? Medicamento de uso contínuo sobe muito mais do que uma vitamina, por exemplo. Isso é o tempo todo. Então, a gente sente raiva. Agora, você não pode fazer uma lei voltada para garantir direitos a comunidades e, ao mesmo tempo, que vai afetar profundamente a pesquisa e a indústria brasileira, voltada para tentar brigar com um setor, que lei não é para isso. Né? E a gente cometeu esse erro quando fez a lei. Próximo. Então, o conhecimento tradicional vai muito além do setor farmacêutico. Por exemplo, esses autores indígenas estavam usando as tradições, né, ou seja, lendas indígenas para fazer livros infantis, alguns até para alfabetização. Né? Isso é bom? Sim, é bom. Eles são autores indígenas e o que é tradição oral, escrita, é mais fácil de perpetuar numa sociedade como a nossa. Quando a tribo vivia mais isolada, é mais fácil manter esse conhecimento. Mas com as influências externas, fica bem complicado. Né? Então, isso aqui ajuda? Ajuda. Né? Então, a cultura indígena está de várias formas. Na música. Cerâmica marajoara tem um valor de mercado danado. Né? Esses traços aí, né, esses traços gráficos, simétricos, perfeitos, têm um tremendo valor de mercado. A lei está protegendo isso? Não. Tá? Essas medidas provisórias, nem a Lei 13.123 não protege. Próximo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou botar exemplo de produtos da nossa biodiversidade que foram patenteados lá fora. Nenhum desses pode ser chamado de biopirataria, porque foram feitos todos antes da lei. De propósito, eu botei só antes da lei, não vou botar nenhum posterior à lei, que eu não vim aqui para fazer denúncia. Então, vamos lá. Primeiro, captopril, que já tem até genérico, deu muito dinheiro, né, para a Squibb, lá dos Estados Unidos. Foi uma pesquisa quase que toda desenvolvida no Brasil, pelo Sérgio Ferreira. Chegou até a substância e tudo. Mas, no final, né, o medicamento final ele vem da Squibb, e que foi quem explorou a patente. Pilocarpina do Jaborandi até hoje tem colírio, né, para glaucoma, que utiliza pilocarpina. A Merck é uma das maiores produtoras de pilocarpina a partir de Jaborandi no Brasil.
essa rupunina foi uma fundação de etnobiologia lá da Inglaterra, de Oxford, que patenteou ela, juntamente também com o naniol, que é um veneno usado para pesca, né, porque os índios têm muito isso. Eles pegam substâncias naturais que são tóxicas, por exemplo, para animal de sangue frio, e não é tóxica para animal de sangue quente. Então ele joga aquilo na água, o peixe morre, mas o peixe não fica envenenado para quem é humano ou animal qualquer, mamífero ou outro animal de sangue quente. Então eles pescam sem dificuldade. Eles têm várias técnicas de pesca interessantes. Tinha uma que eles ficavam cozinhando umas batatinhas e jogavam aquilo no rio, aquela batata quentona, pequenininho. O peixe vinha e engolia ele primeiro. Aí ela estava com a superfície fria pela água do rio, mas lá dentro aquilo esquentava, o peixe boiava na hora. Aí eles vão lá e pegam o peixe, né? Eles não ficam com anzol. O curare, a mesma coisa, é um veneno usado para caça, né, que foi patenteado pela Wellcome, junto com a Abbott Lilly, porque eles vivem se fundindo, né? Depois a Wellcome junta com a Glaxo, e SmithKline, por aí vai. A ayahuasca também foi patenteada pela Lauren Miller, mas essa patente foi anulada porque comprovaram que era um conhecimento já tradicional, até difundido, né? Extrato de espinheira santa, que é usado direto no Brasil, foi patenteado por uma empresa do Japão, que pegou a informação aqui e fez a patente lá. Então, mas foi tudo desenvolvido aqui. E esse caso aqui é interessantíssimo, como esse anestésico, né, a base que é extraída da pele do sapo, né, que tem um papel importante que a Abbott também patenteou, que foi todo desenvolvido por conhecimento tradicional indígena. Ou seja, eles pegam a pele do sapo, eles extraem com óleo quente, eles fazem pequenos ferimentos na pele de quem vai receber aquilo para aplicação. Então, você vê, olha aí, se extrai com óleo é uma coisa que não é solúvel em água, é solúvel em gordura. Então, você já vê polaridade da substância, um monte de detalhe. Até o mecanismo de ação, veiculação, tudo detalhado ali. Você acha que o sujeito ia sair catando todos os sapos que ele achasse pelo caminho e vendo o que tem na pele? Então, esse conhecimento tradicional adiantou muito esse tipo de trabalho todo aí. Próximo. Então, gente, qual é o principal documento que a gente tem hoje envolvendo questões de biodiversidade? Ainda é a Convenção da Diversidade Biológica do Rio de Janeiro de 1992, que ficou conhecida como a ECO 92. Né? Qual é o problema disso? O problema é que ela não tem poder de sanção. Essa convenção é muito bonita, é assinada, tem as leis de internalização, mas que punição tem o país que não cumpre? Quando a gente fala de patente, propriedade intelectual, você tem um tratado internacional que é o TRIPS, que administra a OMC, Organização Mundial de Comércio. Se você não respeitar, o país toma um ferro pesado em termos de punição econômica, que a OMC vai lá e impõe. E quem não cumpre a Convenção da Diversidade Biológica, o que é? É feio, é bobo, entendeu? É isso que vão dizer, mas não faz nada, não acontece nada. Então é muito mais complicado você garantir direitos aqui. Então, gente, vamos pegar o que o Heródoto disse, né? Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro, que a gente vem tentando fazer lei desde 2000. Então, a medida provisória, ela 2186, 16/2001, aquele 16 significa que ela foi reeditada 16 vezes, né? E ela veio na sequência da primeira medida provisória, que foi a 2052, de junho de 2000. Então, ela visava o quê? Disciplinar acesso e remessa de componente do patrimônio genético, acesso e proteção ao conhecimento tradicional associado e a repartição justa e equitativa dos benefícios do uso desse conhecimento e desse patrimônio genético. Né? Próximo. Então, gente, ela dividia na época a questão do acesso dependendo da finalidade, se fosse para pesquisa, para prospecção e desenvolvimento tecnológico. O que é isso? Pesquisa é a busca do conhecimento sem finalidade econômica. Para fazer pesquisa com qualquer elemento da biodiversidade, tinha que ter autorização de um órgão. Quem é esse órgão? É o CEGEM, no Ministério do Meio Ambiente, que é o Conselho Gestor do Patrimônio Genético. Qual o problema do CEGEM? Bom, ele já começa um problema desde tudo, porque a medida provisória nasce em junho de 2000 e o CEGEM é criado em 2003, em maio. Ou seja, você tinha uma lei dizendo você tem que pedir autorização do órgão, só que o órgão não existia, então ninguém podia pedir autorização. E quem não pediu, estava ilegal.
Mas peraí, eu não posso, não. Então como é que eu faço para pesquisar? Não pesquisa. Ou seja, toda pesquisa com biodiversidade brasileira na prática ali estava fora da lei. Próximo passo. Bioprospecção. É aquela pesquisa aplicada, que ainda não está gerando produto, mas já visa a ver se aquilo ali tem um potencial para gerar algum produto. E por último, que eles chamam de desenvolvimento tecnológico, é quando você já ia trabalhar para fazer um produto e botar no mercado mesmo. Você já viu que funciona, agora está fazendo os ajustes finais para gerar aquele produto. Vamos lá. O que deu errado? Bom, já vou chegar dizendo que deu errado. É claro que deu errado. Né? Então vamos lá, o próximo. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é de 2016. Pesquisando patentes com açaí. Uma busca bem superficial, eu não aprofundei essa busca. Tá? Eu simplesmente procurei patentes que usavam açaí no título ou no resumo. Açaí com acento com cedilha em patentes lá de fora, que vocês estão vendo que estão em inglês. Né? Eu achei 143 patentes em 2016. Próximo. Próximo slide, por favor. Esse número pula para 171 em 2017. Agora já está perto de 190. Ou seja, continua subindo. Quantas dessas patentes são brasileiras? Próximo. 3. Ou seja, a lei está funcionando que é uma maravilha, né? Como é que eles lá fora chegam a 180 e nós não saímos de 3 com açaí? Eu não estou falando de patente em geral. E se você for olhar as patentes deles, é desenvolvendo medicamento, desenvolvendo cosmético, coisas do tipo. Né? Por que não deu certo? O que está havendo de errado aí? Bom, primeiro, a lei, né, foi uma lei feita onde? No Brasil. O nosso Congresso pode fazer lei, ou o nosso governo decreta sua medida provisória para valer na Europa, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou Ásia? Não. Lei brasileira vai valer em território nacional. Aí você vem e cria 1000 dificuldades para fazer pesquisa. Onde? No Brasil. Quem é que faz pesquisa no Brasil? Brasileiro. Ou seja, você criou uma lei que impede que o Brasil pesquise a sua biodiversidade na prática. Foi isso que ele fez. É exatamente o que eu estou dizendo. Né? Dizendo que estava combatendo o quê? A biopirataria. Aí você vai dizer, não, peraí. Mas para o sujeito lá fora conseguir fazer isso, o açaí tem que chegar a ele. Tem. E como é que chega? O Brasil exporta milhares de toneladas de açaí. Mas não para por aí, a gente também exporta cupuaçu. O que mais? Tudo. Extrato de planta, veneno de aranha, veneno de abelha, mel, própolis, própolis vermelha, própolis verde, a gente exporta tudo. Aí eles vão lá em qualquer loja, compram e pesquisam. Agora, se eu entrar aqui no supermercado, comprar, levar para o laboratório, injetar no cromatógrafo, eu sou biopirata. Então a gente criou uma assimetria ao contrário. Lá fora pode, o que aqui dentro não pode. Ou seja, essa lei foi de uma estupidez total. Por quê? Porque você, na época, tinha que pedir autorização para fazer a pesquisa. A autorização não era, tá, para você botar um produto no mercado, nada disso. Era para começar a pesquisar. Se você pesquisasse qualquer espécie nativa sem antes conseguir autorização, que às vezes levava mais de 3 anos, você não podia começar a pesquisa. Ah, consegui autorização, ótimo. Aí começa a pesquisa e vê. Ih, eu pensava que isso aqui podia ser usado para uma coisa, mas é para outra. Então para, porque você pediu para essa coisa. Começa a pedir tudo de novo para outra coisa. Resultado, nada funcionaria. Né? E o que é pior, o CEGEM, quando começou, ele muda um pouco o escopo da lei, porque a lei dizia que fazer acesso a patrimônio genético, por exemplo, era pegar uma amostra para usar em pesquisa. O CEGEM disse que não, ele muda a lei. E aí, fazer acesso é o quê? Era fazer a pesquisa. Não importa a origem da fonte. Então, todas as coleções biológicas da Fundação Oswaldo Cruz, que já estavam lá, não poderiam ser pesquisadas se você não pedisse autorização. E esperasse a autorização sair. Não bastava pedir, ela tinha que sair para começar a pesquisa. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha 511 grupos de plantas medicinais trabalhando, segundo o CNPq, né? E tinha cerca de 26 autorizações concedidas pelo CEGEM desde que ele existia na mesma época. Então, por aí dá para ter uma ideia de como a coisa vinha não funcionando.
E depois disso, né? Vamos pensar como ficou. A gente tem futuro, sempre são opções incertas. Próximo. Então, aqui, aparentemente, nós temos 2 escolhas, mas, na verdade, são 3. Tem sempre a opção de não fazer nada, né? Então, a gente tem que trabalhar isso de maneira a tentar acertar. Próximo. Então, ó, em 2015, muda-se a lei. Em maio de 2015, então, é promulgada a Lei 13.123, que mexe com isso. Qual a diferença? Na medida provisória, para você fazer uma pesquisa, você tinha que ter autorização. Então, se você fosse, por exemplo, trabalhar com patrimônio genético, você tinha que pedir autorização ao dono do patrimônio genético. Espera aí, quem é dono do patrimônio genético? Depende. Onde você pega a planta? Se for no quintal da rezadeira, você tem que pedir autorização dela e fazer um contrato de repartição de benefícios com a rezadeira. E botar esse contrato antes no projeto. Aí você vai dizer, espera aí, mas eu não sei o que vai dar, se vai dar lucro, se não vai. Como é que eu vou repartir uma coisa que eu não sei nem quanto vai ser? Se vira. A lei diz isso, você tem que pôr. Aí você botava. Aí chegava lá e dizia, não gostei desse contrato. Peraí, o contrato entre 2 pessoas, os 2 não assinaram, mas eu não deixo. Então, isso é outra coisa no Brasil, né? Tem sempre uma terceira. Então, isso ficava, né? Agora, aquela história, o dono do patrimônio genético pode ser a rezadeira, mas se for num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, você vai repartir com o condomínio. Então, tudo isso, né, ficava rolando. Aí você muda a lei, melhora. Porque essa lei, por exemplo, você não precisa mais da autorização prévia. Você precisa cadastrar a pesquisa. Você só vai precisar da autorização prévia se envolver conhecimento tradicional associado. Então, você tem que ter autorização da comunidade tradicional. Mas isso, né, parece razoável. Existe uma plataforma, você lança a informação do teu projeto na plataforma, ela automaticamente te manda um e-mail com autorização, você já pode pesquisar. Melhorou? Muito. Resolveu de jeito nenhum. Porque, por exemplo, se envolver conhecimento tradicional, você vai ter que ter autorização, por exemplo, da comunidade tradicional para fazer a pesquisa. Até aí, perfeito. Mas isso vale mesmo para conhecimento tradicional que já está publicado em livro. Aí de volta à simetria. Por quê? Se eu for trabalhar com conhecimento que está publicado num livro de etnobotânica de 1968, aí diz, vai lá procurar a comunidade que diz aí e pegar a autorização dele. Só que o cara que está lá fora lê o mesmo livro e pode fazer isso sem pegar autorização nenhuma. Então, de novo, a gente cria uma simetria. Aqui dentro não pode, mas lá fora pode. Né? Porque a nossa lei não vale lá fora. Próximo. Tá. Então, gente, depois veio o decreto que regulamenta a lei. Próximo. Então, olha só. Se a gente em 2006, né, o Alexandre Vasconcelos pegou e fez o levantamento de todos os países que tinham biodiversidade nativa acima de 10 mil espécies vegetais já classificadas. Pelo menos 8.500 citações de artigos produzidos pelo país na área de farmacologia e toxicologia, ou seja, países mega diversos, que tem capacitação na área de farmacologia e toxicologia e com mercado farmacêutico que superasse 3,4 bilhões de dólares, ou seja, 3,5 bilhões para cima. O Brasil, para vocês terem uma ideia, nosso mercado é por volta de 20 bilhões de dólares por ano. Quando você faz a interseção desses 3 elementos, biodiversidade, capacitação e mercado, ficam só 4 países na interseção dos 3. Brasil, China, Estados Unidos e Índia. O que os Estados Unidos estão fazendo? Nada, não precisa. É o país que mais produz conhecimento no mundo e vão ficando dono de tudo. Então, eles não se preocupam. Mas como é que eles retribuem a comunidade tradicional quando usam conhecimento tradicional? Eles dizem, só de entrar um novo produto no mercado, todo mundo ganha com isso, então já está retribuído e acabou. Tá? O que a China está fazendo? Pedindo patente direto na área de fitoterápicos. É o país que deposita 70% dos pedidos de patente de fitoterápicos do mundo. Né? A Índia está fazendo um amplo levantamento desde 2006 da sua medicina tradicional. Tudo que é usado, estão juntando numa base de dados que eles usam e é acessada pelo examinador de patentes lá antes de conceder qualquer patente. E o Brasil, o que está fazendo? Reuniões. Como faz-se reunião aqui? Eu já vi um monte delas, já fui chamado, mas adianta.
Aí, nossa, você pulou de novo, que nem o cachorrinho do Nelson. Pode voltar. Vai voltando. Volta mais. Pronto, vai, anda, pode andar. Eu vou pulando essa parte que aqui diz o seguinte, resumindo. Por exemplo, hoje o pesquisador brasileiro, ele não pode publicar artigo, nem dar entrevista para jornal sobre uma pesquisa que ainda não esteja cadastrada no CIGEM, que é essa plataforma que ele criou para cadastrar todos os projetos de pesquisa que envolvam a biodiversidade. Tá? Então, cada projeto, antes de ser divulgado, seja da forma que for, até entrevista na Voz da Penha, o jornal, não importa. Se aquilo bater no IBAMA, o sujeito pode ser multado. Então, ele tem que fazer o quê? Cadastrar antes no CIGEM. Tá? Para qualquer publicação, patente, o que for. Agora, estranho, você vai ter uma plataforma inteira com todos os projetos de cientistas e técnicos brasileiros que envolvam biodiversidade. Será que ela tem segurança de informática suficiente para garantir que alguém não vai entrar lá e chupar aquela informação inteira? E, para piorar, tem a opção de botar também, liberar essas informações em inglês. Para quê? Se ela é uma exigência legal interna que visa garantir direitos internos, para que a opção de botar informação em inglês? Como se fosse uma coisa para ser divulgada para o mundo, quando isso aí tem que ser mantido em segredo extremo, com uma segurança no mínimo igual a da Receita Federal. Tá? Próximo. Vai passando. Tem multa, hein? Para quem não fizer isso e for pego, é multado, tá, gente? E as multas vão se acumulando, e não são brincadeira. Então, gente, quem pesquisa no Brasil é cientista brasileiro. Aquele cara que põe dinheiro do próprio bolso, que paga a própria viagem, que faz um monte de coisa, esse vira o biopirata. Quando você pensa dessa forma. Porque você não pode pegar o lá de fora e desconta no de dentro. Né? Parece como era antigamente Maracanã, o cara estava na arquibancada, ficava com raiva, porque estava vendo o sujeito na cadeira especial, cheio de conforto. O que ele fazia para se vingar? Jogava coisa em quem estava na geral, em pé lá embaixo. E a gente está fazendo a mesma coisa, descontando na pesquisa nacional. Próximo. Olha só, para vocês terem uma ideia. Tudo aquilo só vale para quê? Conhecimento tradicional associado. O que era acesso? Informação de origem genética, contida em extratos, ou seja, é para fitoquímica, qualquer coisa da química biológica brasileira. Só isso. O restante não é protegido. E todo o restante do conhecimento tradicional? Aí acabou a brincadeira. Pode. Por exemplo, olha isso aqui, 2 exemplos. Lá em Paraty, Restaurante Refrão oferece o quê? Culinária caiçara. Ou seja, eles estão dizendo mesmo, ó, nós usamos a receita tradicional caiçara, desenvolvida pela comunidade tradicional. Eles têm que repartir benefício? Nenhum. Pedir autorização? Não precisa. Eles não estão preparando nenhum medicamento, nenhum cosmético, nada, então pode. Mas vai além. Porque olha só, preparados com frutos do mar da Baía de Paraty, biodiversidade nativa marítima. Pode? Pode. Ingredientes da terra, também tem terrestre. Ou seja, isso junta tudo, que se um pesquisador usar numa pesquisa para tentar desenvolver, né, a cura da chikungunya aqui no Brasil, ele vai preso. Isso é biopirataria gravíssima. Mas você vê, aqui eles estão tendo lucro, ganhando dinheiro, não precisa repartir nada. Eles estão errados? Não, eles estão fazendo o trabalho deles. A lei é que não se preocupa em proteger o conhecimento tradicional de ninguém. Ela só se preocupou em se meter num setor específico, que era o farmacêutico. E tem outros, a mesma coisa. Culinária caiçara, o restaurante Banana da Terra. Você pode pagar R$100 num prato, eles vão explorar a culinária caiçara e os caiçaras não ganham nada com isso. Próximo. Mas para aí, não para, até no turismo. Vocês conseguem ler o que está escrito em branco ali em cima? Está escrito os caiçaras da Joatinga. Ou seja, a empresa de turismo põe a foto deles. Kátia, o que tem de errado nessa foto aí? Tudo. O que tem de errado na foto é tudo, né? Olha só. Bota a imagem deles para uso comercial sem autorização. São crianças. E ainda bota em traje sumário que pode passar uma ideia totalmente errada do que seja esse turismo. Tá? E não é uma empresa ruim, não. Isso aí é puro desconhecimento. Aí vocês vão dizer, cara, bota o próximo slide. Aí eles dizem aqui, ó, você pode ir de Marco a partir de Laranjeira, lá na Praia do Sono. O que é? Verdadeiro santuário, né?
onde a comunidade ainda preserva os hábitos tradicionais da cultura caiçara. Ou seja, você vai lá visitar os caiçaras mesmo, andar no meio deles, paga a empresa de turismo, e ele remunera os caiçaras? Não. Se o caiçara conseguir vender um artesanatinho, uma batata frita, sei lá o quê, ganha um dinheirinho. Se não, não ganha nada. Ainda sujam tudo, dá um monte de problema para o pessoal lá que tem que ficar limpando depois, olhando se não estão usando drogas, essas coisas. Então você vê, pode? Pode. Afinal de contas, eles não estão desenvolvendo nem medicamento, nem não estão extraindo moléculas, substâncias ou nada. Ah, então pode. Então a exploração do conhecimento tradicional, ela vai muito além da questão farmacêutica. Você não pode fazer foco numa indústria única e achar que está protegendo o conhecimento, porque não estamos. Esse povo está desprotegido. Próximo. Tá, pode ir, já está no finalzinho. Pode ir. Isso aqui, por exemplo, é a Natura. Ela trabalha com várias comunidades tradicionais do Brasil, tá? Para extração de substâncias. Pode ir. Olha só, isso aqui são produtos, por exemplo, né, de origem indígena. Vai. Aí você diz, que bacana, né? Muitos deles vendendo na internet. Não é site indígena. Aliás, nem é tão específico de artesanato. Pode ver, ele vende curso de violão, vende manteiga, né? Vende tudo. Aqui está o artesanato indígena. Essa pecinha que eles devem pagar R$ 1, R$ 2 por cada uma, vendendo, olha lá, 50 na promoção, que era mais caro. Vai. Então, tentaram criar um selo indígena do Brasil, mas isso não resolve. Tá? Só dá, no máximo, um certificado de autenticidade. Aí acontece isso. O IBAMA vai e apreende tudo porque não pode usar pena de animal. Aí prende os índios, fecha a rua, às vezes chega armado de fuzil para fazer a apreensão, né? O IBAMA está errado, é mal? Não, é o papel do IBAMA mesmo, tá? Fazer isso. Mas eles dizem aqui, mas peraí, a gente não mata a ave, não, a gente pega, recolhe pena do chão. Não importa, botou pena, não pode. Aí quem é o responsável agora por fiscalizar e proteger e garantir o direito das comunidades tradicionais? O IBAMA. O mesmo IBAMA que eles morrem de medo, porque ameaças de prisão o tempo todo. Multa os índios. Então isso cria, né, um conflito de interesse, uma loucura na cabeça do próprio pessoal do IBAMA, que não quer fazer isso, mas a lei impõe. Aí se ele não multar o índio, deixar para lá, aí é crime de prevaricação, ele não pode fazer. Então, gente, botar o IBAMA nisso foi uma loucura. É que nem botar a PM do Rio de Janeiro para tomar conta de uma creche. Não é atribuição, não vai dar certo. Entendeu? A gente já sabe que não vai dar. Próximo. E o pessoal sofre, né? Só está pedindo direito para vender o artesanato deles, mais nada. Eles não estão pedindo demarcação de terra aqui, não estão pedindo nada desse tipo, não. Eu só quero vender minhas pecinhas. Aí você vai dizer, mas a que ponto chega a multa? Mostra. Próximo. Mais um. Essa eu tenho que mostrar. Saiu publicado assim mesmo, País da Piada Pronta. O IBAMA pegou um índio que estava carregando mais 30 peças de artesanato dele e multou em 3 milhões de reais. Esse monstro destruindo a natureza, né? O mesmo, quanto é que pagaram até agora de multa lá em Mariana, hein? Agora, vai um índio jogar lama para tu ver o que acontece. Então, essa lógica, Belo Monte foi multado em 8 milhões por ter matado milhares de toneladas de peixes mortos lá, no erro da usina, 16 toneladas de peixes mortos. Foi multado em 8 milhões. E não paga, porque é recurso atrás de recurso. O coitado com meia dúzia de peças de artesanato custa 3 milhões para ele a multa. O índio que pegou um bambu e levou foi multado em R$ 1.000. Bambu, que é invasor, que nem é nativo. Então a gente vive essa lógica. Já está indo para o final. Então, outra coisa é chamar indígena. Olha a quantidade de etnias, a diversidade que a gente tem. E o preconceito que vem junto, né? Índio usando notebook, usando iPhone, não pode. Por que não pode, gente? Calma aí. Pode sim, nada impede. Ele não tem que viver a vida inteira. Ele pode falar português, ele pode fazer doutorado. É direito dele. Agora, ele tem o direito de fazer isso e continuar preservando a cultura dele. Ele não é obrigado a usar terno e gravata porque fez doutorado. A gente tem que aceitar isso, né? Quilombolas, né? Você vê, produtos quilombolas. Produtos quilombola basicamente é cultura, gente, é jongo, é coisa desse tipo. Aí você vê essas comidas aqui, isso aqui é algum chefe famoso, né, fazendo uma referência quilombola e faturando em cima. Próximo.
Mas a cultura deles é muito mais religião, é isso que eles têm para vender e dança. Né? Mesma coisa, tentam criar um selo quilombola, como se fosse resolver tudo com selo. E o pessoal até bem intencionado, por exemplo, lá da USP de Piracicaba, né? Foi lá ensinar o pessoal a fazer artesanato com folha de bananeira, para eles poderem vender, tá, mas não é da cultura deles. Então você na prática está mexendo na cultura deles, tirando, né, a natureza tradicional deles para gerar um produto. A gente não está sabendo como valorizar o produto natural deles, que é a própria cultura, tanto religiosa, né, quanto artística. A maioria dos quilombolas vive nessa realidade aqui pelo Brasil, gente. Tem quilombo na Lagoa de Rodrigo de Freitas, muita gente nem sabe, né? Naquela região ali valorizada. Mas a maioria está vivendo assim, com analfabetismo, com um monte de doença negligenciada, né? É isso. Próximo. Então você vê, os caiçaras, eles levam vantagem, eles vivem no litoral, né? Espírito Santo, até o norte do Paraná, com muito turismo, com tudo isso, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Então eles têm muito mais acesso, eles têm inclusive caiçaras que se destacaram, são pessoas famosas, que a gente nem sabe que origem é caiçara, mas que acabam muitas vezes dando retorno para eles, né? Então eles ganham dinheiro com o artesanato deles, mas mesmo eles são vítimas. Lá em Paraty, por exemplo, tinha gente mandando fazer artesanato caiçara em Minas, que nem mar tem, né? Só tem o mar de Espanha, que não é mar, de verdade. Então eles vão lá, né, e importam um artesanato para vender em Paraty, imitando o artesanato caiçara. Nas lojas. Vai, próximo. Está acabando mesmo, eu juro. Então, eles estão tentando criar uma autenticidade para isso, se proteger, mas eles são muito mais organizados, estão no litoral, têm muito mais acesso à escolaridade, a tudo. Próximo. Então, gente, eles têm vários festivais, eles divulgam a própria cultura. E você vê que os próprios restaurantes de lá entram de carona patrocinando, porque essas coisas atraem turista. Próximo. E a cultura gastronômica deles, né, aparece direto e dá retorno para quem investe nisso. Então, eles levam um pouco de vantagem, mas tem o conhecimento explorado e ninguém que utilize isso aqui é obrigado a pagar a eles nenhuma repartição de benefícios. Porque isso não entra no escopo da lei. Tá certo? Então, esse sistema está errado. E desculpem por mostrar essas imagens agora, quase na hora do almoço. Próximo. Bom, gente, agora... Pode ir pulando, vai. Isso aí é só para a gente... Ah, sim, só para terminar. A etnobotânica no Brasil, ela ficou quase criminalizada. Por quê? Porque é a biopirata pegando conhecimento tradicional. Essas pessoas estão levantando esse conhecimento junto com essas comunidades, registrando em livros, em teses, em obras oficiais, que podem garantir o reconhecimento daquele direito para aquela comunidade. Então, você não tem que dificultar isso, você tem que estimular isso, de maneira que você registre aquele conhecimento e se alguém fizer uso ilegal, aí sim você vai em cima. Tá? O que nós temos que limitar não é a pesquisa. A pesquisa não é a biopirataria. A biopirataria está no produto explorado economicamente. E aí, o que o Brasil tem que fazer é uma lei muito mais direta. Usou conhecimento tradicional brasileiro no produto, eu não quero saber se foi desenvolvido na China ou na Alemanha. Para vender no Brasil, vai pagar o percentual de 1% para repartição de benefício e acabou. Mas mesmo a nossa lei é falha, porque ela fala o quê? Em percentuais em cima do lucro, do ganho líquido, e não do bruto. E o ganho líquido qual é? O cara pode maquiar de várias formas e dizer que não está tendo ganho, e esse valor fica impossível de você fiscalizar. Tá? E também vários níveis, como microempresa, nada disso paga a repartição de benefícios. E só entra também a repartição de benefícios se o elemento usado naquele produto for o principal agregação de valor ao produto. Então, se ele entra no produto, mas ele não é o ponto principal de agregação de valor, também não paga a repartição. Tá? Agora acabou, obrigado, gente. Desculpe o tempo. Obrigado, Nelson. Obrigado, Alexandre. Acho que foram bem complementares Desculpa, Celso. E, Alexandre, acho que foram bem complementares, né, as duas apresentações, a visão do regulador não, mas do controlador e a visão do desenvolvedor, né, do pesquisador. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta para eles dois? Alguém quer colocar alguma coisa? Complementar?
com o avançar da hora, eu acho melhor a gente dar sequência na próxima apresentação. Sim, terceira mesa. Nós ficamos assim boquiabertos, né, de tudo que a gente desconhece e de tudo que acontece, né, e que a gente precisa preservar. País de grande biodiversidade, e a gente precisa ter essa noção, inclusive como cidadão, não é como pesquisador, mas como cidadão, né, proteger todos os nossos povos, toda a nossa diversidade e biodiversidade, né? Por isso a gente está aqui discutindo isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem tecer algum comentário? Fazer alguma... Por isso que vocês viram, hoje de manhã, na apresentação de pôster, a indígena apresentando... porque quando ela veio para a gente orientar a partir da questão da Veloz, eu conversei com ela, querida, você precisa representar o seu povo e aquilo que o seu povo conhece. Você quer vir? Vem, mas represente o seu povo. Nós não vamos poder representar. A gente comenta, mas a gente não pode falar pelas etnias e nem quer, porque eles têm um conhecimento próprio. Uma coisa é a gente ter acesso à cultura, né? Que é uma coisa fronteiriça, é uma coisa onde é uma área onde a gente se relaciona. Outra coisa é a pessoa ter vivido a tradição, né? A tradição é aquilo, já cresceu na família, já está envolvido naqueles aspectos e representa aqueles aspectos, né? Nós, professora Cláudia Gorini chegou, nós somos, professora Márcia Amaral, nós somos aqui na faculdade da área de bioética, né, para pesquisa em seres humanos, e na residência médica, professora Cláudia Gorini é minha chefinha na parte de ética ambiental, e a gente sempre ensina isso para aqueles que são clínicos e que vão atender essas pessoas. Né? Por que a gente está discutindo isso? Eu vou repetir rapidamente para quem chegou depois. Nós sempre falamos isso por causa de toda essa questão ambiental. Aumentou muito a migração, né? Eles saíram das áreas, vieram, são desaldeados ou então são urbanos, e eles passam mal. E nós atendemos em algum momento, né? Pelo SUS, né, que eles têm o direito, da mesma forma que os refugiados, né? A professora Kátia definiu a condição de refugiado político, mas nós temos também um conceito lá da Fiocruz, da ENSP, de refugiado ambiental, né? Em 2000 já se discutia isso lá na ENSP. E eles estão passando por todas essas modificações, transições, mudanças, e passam por nós. Então, antigamente, você não imaginava que em Petrópolis iria atender um indígena. Hoje em dia, a gente atende os Funiô, que vêm aqui trabalhar. Né? Por exemplo, lá no nosso site, com o professor Alexandre, nós temos lá entrevistas com os Funiô. Eles saem de Pernambuco, vêm para cá trabalhar para várias regiões do país. Por quê? Porque eles tinham 70 fontes de água na reserva deles. Por causa do desequilíbrio ambiental, eles têm 7, e eles têm uma população enorme, 5.000 pessoas, numa das áreas deles, e eles têm 7 fontes de água, e essas 7 fontes de água não são potáveis. A gente deve ter, acho que eles têm 3 que são potáveis. Então, eu vi, ninguém me contou, eles trabalhando aqui e recebendo donativos, tudo mais, agasalho, mas eles, do dinheiro que eles arrecadaram, eles compraram água. Eles levaram água, litros de água,
para a aldeia. Então, hoje em dia, nós atendemos, né? Tem os ciganos. Aqui, Petrópolis é uma cidade que sempre foi, desde o Brasil colônia, por causa da ligação caminhando para Minas, sempre foi uma rota de passagem, né? Não sou eu que estou dizendo isso, são os livros. E, então, nós temos comunidades quilombolas aqui, em Areal também. Nós temos os indígenas que passam, os indígenas que ficam, né? E também temos os ciganos, aqueles que transitam, né? Além de outros. Então, a gente, por causa do estudo da veloz, através do estudo etnobotânico, como foi apresentado aqui pela manhã, entendendo essa participação na história geológica e nessa distribuição cosmopolita da planta, embora ela seja de origem africana, mas a gente, a partir daí, nesses levantamentos bibliográficos, a gente acabou passando pelos diversos povos, né? E aí, como atividade devolutiva, esses 10 últimos anos, depois do doutorado, como atividade devolutiva, esses 10 últimos anos, então, trabalhando com algumas etnias, né? E, tendo terminado isso, hoje devolvendo para a FMP Fase, né? Porque essas atividades elas vieram diluídas em mesas de semana científica, em cursos de extensão, tudo mais, mas agora a gente está trazendo, né, todo o trabalho que foi realizado. E essa questão da legislação é uma coisa que incomoda a gente, né? Porque a gente está na ponta, né, pegando essas pessoas, passando por diversas situações de privação, por diversas condições que ferem a sua dignidade, e enquanto indivíduo, e existem indivíduos que representam comunidades. No caso das etnias, você feriu a todos, né? Cuidou de um, acabou cuidando de todos, na medida em que você está buscando uma legislação, uma educação, enfim. Então, é muito importante trazer isso para nós que somos da área de saúde, porque em algum momento as pessoas passam mal, né? Então, o indígena, antigamente você pensava indígena, pensava lá em Mato Grosso, Amazônia, o indígena está aqui, no Rio de Janeiro. Ele está passando por você no metrô, né? E várias outras questões. Então, o que o professor Celso Lage sempre traz para a gente, sempre nos enriquece, o professor Alexandre Pirro, né, que foi o grande apoiador dessas atividades educativas que daqui a pouco a gente vai mostrar, isso é muito importante, né, porque é o nosso papel de cidadania, né? Não é um modismo, né? Modismo, você fica lá com a festa, né? Vou fazer uma festa aqui indígena, ou meu restaurante, né? A gente não. A gente está ficando exatamente com a questão da assimetria, né? Com a questão da ausência de equidade, né? Equidade de acesso, de ter direito a acesso às condições dignas, né? Sejam elas quais forem. Então, por isso a gente trabalha. E isso é uma construção, né? As pessoas ainda não entendem que o nosso povo é diversificado e, ao mesmo tempo, misturado. E talvez essa seja também a graça de nós todos estarmos juntos e misturados, né? Misturados também nas miscigenações, né? Então, esse é um retrato que é do Brasil, né? Não é uma coisa romântica, é uma coisa prática, né? E nós que somos clínicos, não importa se dentista, se psicólogo, se enfermeiro, nós que somos clínicos passamos pela anamnese. Então, a gente precisa ouvir sobre isso para a gente poder atender melhor as pessoas. A gente fazer o nosso papel. Não precisa gostar. Era aquilo que o Fernando estava falando, né? Você tem que respeitar. É outra coisa, né? Então, eu queria agradecer muito aos 2 professores. Sabem que moram no meu coração, são meus eternos professores. E gostaria de saber se realmente alguém não quer falar alguma coisa. Senão, eu vou passar para a próxima mesa. Bom, essa terceira parte, como todo mundo já sabe,
nesses 10 anos, a gente trabalhou dessa maneira multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, nós tivemos nossa mesa multidisciplinar, nossa mesa interdisciplinar e agora transdisciplinar, né? Nossos pôsteres foram transdisciplinares, né? Então, eu gostaria, primeiro, de convidar a professora Cláudia Gorini, que vai ser a moderadora dessa mesa, professora de bioética e da residência médica, uma querida companheira. Agradecer muito a professora Rosane Bison, que fez um trabalho lindo. E nós vamos agora partir para a questão das etnias. Vamos falar um pouquinho só, porque a gente tem que entregar o auditório às 14 horas. Então, é um pouquinho, mas é um pouquinho que soma, né? Cada um participando. E, ao final, a professora Márcia Amaral vai tecer as suas considerações. Muito bem. Com a sua brilhante capacidade de síntese. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos começar com a questão cigana, depois Lina Leia, o saber negro, e, por último, Cacique. Tá bom, Cacique? Então, hoje estaria aqui conosco um grande líder cigano, Cacumio Vacite. Mas tem 15 dias ele partiu. Tinha 80 anos, foi um grande amigo, foi meu padrinho, né? Ao longo, tem uma coisa interessante, que ao longo desses 10 anos, a confiança das etnias foi, com a convivência, ela foi aumentando. Então, hoje em dia, eu sou batizada dentro do saber negro, eu sou batizada no saber indígena e fui batizada no saber cigano, na tradição cigana. Por quê? Por causa disso, do médico que acaba entrando em contato com as tradições, né? Precisa saber de alguns costumes, e não só para atender, mas para poder se comportar, saber como chegar. E Cacumio sempre dizia que não precisava ter um atendimento diferenciado para os ciganos, que eram gente. É a conclusão que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, dentro dos programas especiais do SUS, que são para a população, para a saúde da população negra, para a saúde da população indígena, para a saúde da população cigana, ele reclamava que foi feito de cima para baixo. E a gente até entende que foi feito de cima para baixo, porque tem que ir do Oiapoque ao Chuí. Então, você tem que regular alguma coisa, e nas regiões as pessoas discutem e adaptam, né? Então, esses líderes que a gente trabalhou ao longo desses 10 anos trouxeram suas contribuições, e Cacumio, dentro da tradição cigana, era o meu padrinho, um segundo pai. Tá? Uma pessoa que eu já conhecia como artista, mas não conhecia como pessoa. A gente se conheceu nas tarefas de solidariedade às pessoas que estavam em condições de vulnerabilidade, no caso os ciganos, mas ele nunca ficou restrito aos ciganos. Ele sempre ajudou a todos que chegaram até ele. E o fato de eu ter trabalhado com outras etnias foi por causa dos ciganos. Não só dele, mas de outros ciganos que falavam assim: você ajudou a gente, dá para ajudar aquela população? Dá para ajudar aquela outra? Né? Eles que me fizeram esse movimento e levaram para um trabalho que acabou virando um pós-doutoramento, né, com o apoio dos pesquisadores. Então, a gente tem e por isso, hoje, a gente está aqui na Faculdade de Medicina, né, no centro universitário, que tem medicina, psicologia, enfermagem, nutrição, né,
administração, porque a gente tem que ir construindo e trazendo essa noção de cidadania, trazendo essa noção de povo, porque nossos alunos vêm de várias partes do Brasil e depois voltam para essas várias partes do Brasil. Então, eu vou, nesse momento, como o Cacumio faleceu, eu conversei com o filho dele, que era o vice-presidente da União Cigana do Brasil. Tudo eu mostro a eles, eu primeiro consulto, e eu tenho a permissão, porque a gente trabalha em parceria há muitos anos. Então, com a permissão do atual presidente, Marcelo Vassite, filho do seu Mil Vassite, a gente convidou o nosso amigo Rodrigo Araújo, que eu vou pedir para que se apresente, nosso amigo cigano, artista, e que vai fazer uma homenagem, né? Bom dia. Sobre o tio Mio, a Márcia já falou, né? Ele realmente foi um expoente na cultura, na defesa da cultura, não só dos ciganos, mas de outros. Eu sou de origem cigana também, de família cigana. Eu gostaria de abrir um parêntese nessa questão, porque eu vi ali, né, a questão espiritual, religiosa. O negro você vê pela cor da pele, né? O judeu, você sabe que é judeu pela religião dele. O cigano pode ser qualquer um que está aqui, né? Não tem cara, não tem cor, não tem, né? É muito dúbio saber quem é ou não é, né? Quem é ou quem não é cigano. Então, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em alguns outros lugares, tem uma cultura espiritual, né, dentro da Umbanda, de incorporação de entidades, como todos sabem, e também tem entidades ciganas, né? E muitas pessoas no Brasil, né, principalmente na Baixada Fluminense, elas começam a absorver a cultura do povo cigano a partir justamente de uma experiência espiritual, mediúnica, né? Eu também sou médium, trabalho com questões espirituais, terapêuticas, enfim. Eu sou um cigano meio atípico, né, porque eu acessei vários outros caminhos que talvez primos de acampamento, né, que foram criados no rancho, não tivessem acesso. Mas no Brasil tem essa cultura do cara querer virar cigano, sabe? Eu fico brincando, quem quer virar cigano, pô, vai para a Sérvia, vai para a Romênia, para você entender o que sofre, né, o povo se você falar que é cigano. A minha família se escondeu que era cigano, né, meu avô e depois dele, né, quando vindo de Portugal. Que o meu clã é o clã Calon, né, diferente do tio Mio, que era do grupo Rom, né, Roraranô. Eu sou do grupo Calon, que é de origem ibérica, né, são os ciganos da Península Ibérica, que vieram para o Brasil principalmente, né, no século XVI. E esses ciganos foram ciganos que meio que permearam todos os ciclos econômicos do país, né, bandeirantes, o ciclo do ouro, do café, enfim. Foram esses ciganos. Os ciganos Roms, né, que a gente entende como o cigano do violino, leste europeu, aquela coisa mais, né, estereotipada sobre cigano, ele veio depois, né? Primeiro vieram muitos calons degredados de Portugal, né, no século XVI, depois com a família imperial para cá, na família real, no século XIX, sim. E depois, no período de guerras, né, onde também vieram muitos ciganos do leste europeu, também como judeus. Então, ciganos do grupo Rom vieram há pouco tempo para o Brasil. Tem muito mais calon do norte ao sul. Antigamente eles rodavam com tropas de 500 pessoas, sabe, crianças, mulheres a pé e homens a cavalo, enfim. E isso é muito antigo no Brasil, né? A gente tem pinturas do Debré que fala do Barão Cigano, no contexto, né, do movimento escravocrata, né, aquela coisa toda. Então, o cigano esteve muito forte na cultura brasileira. Poucos sabem que Juscelino Kubitschek era cigano, né? E nós chamamos de presidente cigano, e quase ninguém sabe disso. E então, assim, eu hoje me sinto muito honrado, agradeço muito o convite para poder participar aqui do evento de vocês, e gostaria realmente de deixar esse parênteses bem claro, porque a cultura cigana não tem nada a ver com a questão religiosa e espiritual. Nada, absolutamente nada. O cigano é uma etnia. Uma etnia, inclusive, que, como eu falei, não tem cor, não tem cara, né, pode se camuflar de várias formas, né, pode se vestir do jeito que quiser. Eu tenho um sobrinho pequenininho, né, que é filho de um amigão, ele foi questionado na escola. Mas você não é cigano? Né, você não tem roupa de cigano? Ele falou para os coleguinhas, para a professora, tudo que eu tenho é de cigano, eu sou cigano. O meu chinelo é de cigano, minha bermuda é de cigano. Né? Lógico, ele é cigano, então tudo que é dele é de cigano. Né? Não precisa ser um lenço e um chapéu, né, para aquele menino de 8 anos ser chamado de cigano. Né?
Enfim, a cultura é muito mais abrangente, né? A língua, a música. No Brasil, a questão cultural de dança, de música e de estudos holísticos, né? Cartomancia, etc., chama muita atenção dos não ciganos, né? Essa é uma questão cultural. Então, o não cigano se interessa pela dança, né? Viu lá a novela que o tio Mio tocava, Explode Coração, achou bonito, foi fazer a dança cigana. Ok, pode fazer à vontade. Pode aprender a jogar carta? Pode. Pode aprender, enfim, a ler a mão? Pode. Pode fazer um monte de coisa, entre aspas, se apropriando, né, dos traços culturais. O que não pode é falar em nome da cultura, não pode falar que virou cigano, né, não pode falar, não, vou me apropriar da sua fala na questão do batismo, né? Não tem batizado cigano, né? Ninguém aqui vai ser batizado e vai virar cigano, não tem. Não, eu sei, eu estou só usando a palavra porque eu já soube de cursos oferecidos, né? É chamada de Kalinatura, enfim, é uma história muito longa e louca, que a pessoa fazia o curso e virava cigano. Quando eu soube disso, eu falei, pô, transfusão sanguínea deve estar incluída, né, na grade curricular do curso, porque só se fizer, né? A questão é sanguínea, é familiar, é étnica, né? Não é, enfim, um curso, nem uma questão espiritual. Então, muitas das vezes vivenciam a mediunidade, incorporam entidades ciganas e começam a se apropriar disso, né? E depois de alguns anos, acaba falando, não, eu sou cigano. Quem não conhece, vai falar que tudo bem, né? Passa a ser. Então é muito difícil você distinguir, às vezes, quem é e quem não é. Na Irlanda e na Inglaterra, hoje em dia, tem os travelers, né, os viajantes, que são uma espécie de ciganos. Se você olha o estereótipo, né, de carroças e home bus, né, e home car, e aqueles trajes meio medievais, você olha, o aspecto é todo ciganesco, mas não tem nenhuma origem cigana, do ponto de vista sanguíneo, familiar. Né? Não tem nada disso, apesar de se apropriarem da cultura. Na Espanha também tem um pouco desse movimento, né? Porque o melhor dançarino de flamenco, ou o melhor guitarrista, ou o melhor cantaor, ele deveria ser cigano. Né? Então, às vezes, algumas pessoas que não são ciganas, né, que a gente chama de gadjô, gadjê no plural, eles se apropriam disso. Então, depois de um tempo, o cara fala, não, eu sou cigano. Então, ele parece que ele tem um mérito maior, né? Ele tem se empodera um pouco com isso, né, de falar que é cigano nesse contexto. Mas, torno a repetir, isso não tem como acontecer, nem curso, nem transfusão sanguínea. É um fenômeno super curioso, né, porque é uma apropriação do romantismo da cultura. Né, as pessoas se incorporam num centro de umbanda, trabalham na mediunidade, e aí se vestem como cigano, tem fogueira, tem cores, tem música, tem tudo aquilo ali, mas o dia a dia do povo é quase quilombo. Sabe, a estrutura social, sabe, lógico, temos ciganos desembargadores de justiça, temos ciganos em todas as esferas sociais, muito ricos e muito pobres, no Brasil todo. Né? Inclusive com ataque, sofrendo ataque não só da população não cigana, mas também de governos, né? Onde estruturas policiais, bombeiros e alguns deputados se organizam à noite para poder cortar a água do acampamento, para poder cortar a luz do acampamento. Isso acontece com certa frequência. Mas eu nunca vi, por exemplo, alguém, numa questão mediúnica, incorporar um preto velho, né, e começar a fumar cachimbo, começar a andar meio curvadinho, né, e querer escurecer a pele. Isso não existe. O cara que incorpora um caboclo, ele não começa a andar, né, com cocar na rua, porque ele... Mas o pessoal que incorpora cigano tem um pouco disso, sabe? Eles trazem esse romantismo, essa coisa da alegria, o que é bom. Na minha opinião, é bom. Porque isso tudo traz realmente um outro padrão vibratório mental, enfim. Todas as questões psicológicas que vão deixar a pessoa mais alegre, mais feliz e mais predisposta para coisas melhores. Porém, não pode haver uma apropriação cultural, não pode ter essa coisa de sou cigano. Né? Isso é realmente uma coisa muito louca na minha cabeça, até porque no mundo todo existe um preconceito muito grande. Sabe? O povo sofre muita coisa. Então, no Brasil, é um fenômeno curioso. Tem várias pessoas que escreveram sobre isso. Uma escritora amiga minha que tem 7 livros sobre o povo, que é a Cristina da Costa Pereira. A Cristina esteve em acampamentos e tal. Então ela percebeu isso e ela já falou isso em várias palestras pelo mundo, né, na América Latina, na Europa, falando sobre justamente esse fenômeno da pessoa virar cigano. Porque em qualquer país da Europa é um preconceito absurdo. A minha família se escondeu, a família dos meus amigos se escondeu. O irmão do tio Mio se escondeu, porque ele está num contexto de justiça, né? Numa escala social mais elevada. Então, sim, houve realmente uma necessidade de se esconder. Não é, sabe, um mérito, vamos dizer assim, né, do ponto de vista étnico e social, né, e até político.
né? Não é um mérito ser cigano, é um demérito, né? Do ponto de vista social e político, um demérito. Porque você está taxado de vagabundo, você está taxado de ladrão, você está taxado de um monte de coisa. Então, para resumir rapidamente aqui essa fala, eu sou cigano do grupo Calon, né, de origem ibérica. Como falei, de maneira atípica, né, são os poucos ciganos que têm, né, que conseguem acesso a conhecimento, cultura, né, assim. Eu me formei na FRJ, em violino, sou professor, trabalho com outras coisas também, como fotografia, enfim. E dentro da cultura, né, também com outros grupos de dança, né, ligados à cultura cigana. E tento fazer também, junto com os primos, né, com os outros ciganos, esse assistencialismo aos ciganos menos favorecidos, né, porque é uma ideia, digamos, judaica, é uma ideia japonesa, né, da origem da Sony, da Toyota, por exemplo, que é se juntar, né, os grandes grupos, né, econômicos do mundo começaram com a família se juntando, né, o tio que chamou o pai, que chamou o primo, chamou o sobrinho, e eles se juntaram e começaram a crescer. Hoje é uma Sony, hoje é uma Honda, né, e são esses tipos de pessoas que se juntam. Então nós também tentamos fazer isso, tentamos com letras garrafais, porque cigano briga muito, né, entre nós mesmos, grupos diferentes, enfim. É bem complexo isso. Essas relações, digamos, de homogeneizar, né, a cultura e querer juntar todo mundo no mesmo balaio. Primeiro que não é. Tem vários tipos de ciganos no mundo diferente, né, desde a Índia até a Espanha, depois chegando na América, né, tanto do Norte quanto do Sul. Eu vou mostrar um pouco disso depois no violino, que eu vou fazer um caminho étnico aí da Índia até o Brasil, através da música. Existe um filme, recomendo bastante, está no YouTube, chamado Lachodron, de um cigano argelino chamado Tony Gatliff. E o Lachodron, ele mostra justamente isso, através de música e dança, o caminho, né, da Índia até a Espanha. Eles param na Espanha, né, mas mostram bastante Oriente Médio, Egito, Turquia, leste europeu. É muito interessante, recomendo para conhecer um pouco da cultura. E é L-A-T-C-H-O, Lacho, Drom, com M no final. Drom. D-R-O-M. É o nome do filme. Ele fez N filmes sobre a cultura cigana. Esse é o que abrange o caminho, né? Abrange esse percurso da diáspora cigana, desde o início da invasão islâmica no noroeste da Índia, até a chegada na Espanha. Os ciganos chegou na Europa por volta do século XIII, né? Até então eles ficaram no Oriente Médio. Quando chegaram na Europa, chegaram impregnados com o Oriente Médio, né? E quando chegaram mais ou menos região de Grécia, Hungria, Romênia, eles diziam que vinham do Pequeno Egito, que era uma região na Grécia, não no Egito. Tá? Vinham do leste europeu, entrando na Europa, né? Então, a palavra cigano, né, que vem de egiptano, Egyptian, né, ou seja, egípcio. Os não ciganos achavam que os ciganos eram egípcios. Por isso que todos esses nomes vêm de Egyptian, ritano, vem de egiptano, né, tudo isso vem da ideia de que os ciganos eram egípcios. Enfim, tem muita coisa para poder procurar. Professor Ático Vilas Boas da Mota, isso. Também é um grande ciganólogo e, enfim, uma pessoa queridíssima que eu tive o prazer de conhecer, também já nos deixou. Mas tem excelentes livros, antologia sobre a ciganologia brasileira, é um excelente deles, porque ele faz uma apanhada de vários ciganólogos que falam da história, né, dos ciganos no Brasil. Enfim, espero que tenha contribuído um pouquinho, né, entre aspas, substituindo o tio Mio, ele é insubstituível, mas acho que eu posso contribuir um pouquinho também com a minha cultura e com a minha música. Então eu vou tocar um pouquinho do violino para vocês. Vou, como eu falei, inicialmente fazer esse caminho, né, da Índia até o Brasil. Vocês vão perceber as nuances melódicas e tal. E depois eu vou tocar algumas músicas tradicionais. Aí eu vou falando para vocês.
um hino. Na Inglaterra houve um encontro e vários ciganos definiram a bandeira cigana, definiram o hino cigano. E aí eu vou tocar um pedacinho desse hino para vocês. Gelém, gelém, lungo nedro mensa, mala gelém, vartaledro mensa, arromale, catar tu menavem, et sarenza vartaledro mensa, ai, Romale, ai, Chavali, ai, Romale, ai, Chavali, Vimansa siek, pari famiglia, mudar da lei Galileia, Budamensa sai, lumniace Roma, cat pugnale Roma ledro mensa, ai Roma le, ai Chavali, ai Roma lei, ai Chavali. Agora, como última música, não sei se tudo bem o tempo. Tá, então fazer a saideira. Fazer uma música que o tio Mil tocava no grupo, em Canto Cigano. Na verdade, é uma música húngara, umas 2 guitarras, e ele fez um arranjo para o grupo. Vou fazer o arranjo dele.
esse hino é exatamente um lamento cigano, né? Porque o hino foi instituído em 1971 na ONU, né? E é um lamento exatamente pela Segunda Guerra Mundial, pela questão do nazismo, da Legião Negra, que então vocês ouviram, dá para ouvir muito bem quando eles falam a palavra família. E quando eles falam, Romale, Chavale, eles estão falando da família deles que foi brutalmente retirada e levada, né? E que é por isso que eles choram e por isso eles fecharam, né? Porque existe um pensamento que em 4 gerações você muda alguma coisa. Na hora que você dizima, ou então você vai incutindo ideias ao longo de 4 gerações e você consegue mudar o conceito de um povo, né? Um pouco o nazismo usou um pouco disso, né? Assim como trabalharam com esse conceito de criar um inimigo, é uma coisa que se repete na história, né? Cria um inimigo em comum, né? Cria uma liderança positiva e aí pega e ataca, né? Isso é um pensamento muito retrógrado, mas que se repete na história da humanidade. E esse lamento cigano, esse hino deles é isso, lamentando a perda dos familiares, né? Que eles são família. Tem uma retidão, perceberam? Muito definidos e muito assim na vida, muito conscientes, muito na vida, né? E com muito cuidado com as palavras também. Muitas vezes eles silenciam para não proferir palavras que possam ferir, porque eles sabem o que é a dor de um ferimento, de um sofrimento. Então, eles são... existe uma visão, como ele estava falando, romântica dos boêmios. Tem até alguns grupos que são um pouco mais alegres, não sei o quê, mas eles são extremamente sérios, porque são conhecidos por características negativas, né? E, na verdade, isso, existe um povo ali. Tem um olhar que você tem que ver um povo, né? Não dá para sair rotulando, generalizando.